Olá, Marcela Cia dos Banquinhos já está na área. Estamos chegando para mais uma noite de bate-papo aqui no Papo de Palhaço. Ainda pelo Instagram Clau Boutique, mas a partir de semana que vem voltamos para nossa casa original. O perfil da Cetrinos. Mas bom, bem-vindo a mais uma noite. Já vai apertando aí a gaivotinha e chamando seus amigos. Eu tô fazendo aqui, ó. Eu boto a palavra palhaço e todo mundo que é palhaço aparece aqui. Aí eu vou e saio chamando todo mundo. Sai chamando todo mundo, ó. É palhaço pra mais de metro. Depois eu apago o palhaço e boto clown. E aí sai chamando todo mundo. E depois eu apago o clown e boto trupe. E vou chamando as trupe todas. É muito fácil. Aí eu apago o trupe e boto Cia. E aí eu chamo as Cias todas que aparecem aqui. E aí a galera vai sendo avisada que a gente já chegou aqui no nosso Papo de Palhaço de hoje, quinta-feira, né? E dando seguimento a esse nosso encontro diário. Hoje eu tenho o prazer de ter dois queridos, dois companheiros, dois amigos de uma companhia extremamente importante na minha trajetória e também extremamente importante no fomento da arte do circo no Rio de Janeiro. É uma das mais resistentes companhias de circo, que a despeito de todas as dificuldades que todos nós passamos, eles estão sempre aí na batalha, são empreendedores sensacionais. E hoje a gente vai conversar com eles, que são Fernanda Rocha e Vinícius Longo, da Companhia dos Banquinhos. Daqui a pouco a gente vai rachar a tela com eles, vou virar aqui a câmera. Acabou o merchan aqui da Cetrinos. O sino já está a tocar aqui da nossa igreja católica, dizendo que é 6 horas em ponto. Largar aqui o nosso cronômetro. Isso. Enquanto isso, você vai chamando o pessoal aí. Já entrou aqui, ó, Fernanda Rocha, Vinícius, Dalmas. Lembrando a você que quando acabar aqui, você se prepara, toma um café e vai para a live que o Vinícius está realizando com mulheres sensacionais, tá? É uma série com mulheres muito boa. Então você já tem uma outra pedida depois de acabar aqui, ó. Ruth Cascudinha, nossa convidada de ontem. Quero agradecer também a todos vocês que têm entrado aqui no perfil da Clau Boutique, que têm seguido a gente, têm ajudado a gente a entender um pouco mais sobre esse novo universo, esse universo que agora é um caminho sem volta, que é essa relação com a internet. E cada um de vocês que entra, que curte, que segue a gente, ajuda a gente a começar essa relação de forma um pouco mais robusta. Então eu agradeço a você. Você que ainda não segue a gente, né? Eu peço a você, segue aí o Clau Boutique, segue a Companhia Trinos. Agora também nós temos a Cetrinos, o Papo de Palhaço, Cetrinos, que é o nosso canal no YouTube. Os Papos de Palhaço a gente tem jogado lá. Temos tido alguns problemas com esse novo formato do Instagram, que joga tudo, transforma tudo em GTV, mas nós estamos já partindo para um aplicativo que vai nos ajudar a pegar isso na íntegra e continuar jogando lá. Todos os dessa semana, no final da semana, vão subir para o YouTube, então você vai poder rever lá no YouTube também. Mas
até isso acontecer, você pode rever pelo nosso IGTV, fica liberado lá no IGTV, e você pode rever os bate-papos, esses momentos incríveis. Então não deixa de curtir não deixa de dar essa ajuda pra gente. Queria agradecer também você que participou do nosso leilão ontem. Muito obrigado, foi lindo mais uma vez, foi divertido, foi fantástico. Eu tô acabando de receber aqui, gente, é um retorno do Biriba. Tomara que seja um bom retorno. Pelo que eu vi ali, acho que é. E se foi, teremos Biriba na semana que vem no Papo de Palhaço. Que já tá montado com gente da melhor qualidade de novo. Tá sendo muito legal a generosidade dos mestres que estão se colocando à disposição do Papo de Palhaço. Né? Essa semana aqui a gente já teve Topetão, Renato Ferreira, sensacional. Palhaço, empreendedor, ser humano. Tivemos, ó. Ih, rapaz, eu acho que é sim, hein? Eu acho que vai ter Biriba, hein? Eu acho que vai ter Biriba semana que vem, hein? Show de bola. E eu acho que, ó, não vou adiantar os outros não, porque eu não li. Mas tudo bem. Mas tivemos, além do Renato, tivemos o Ale Casale. Que papo foi aquele, sabe? Ó, podem contar conosco. A última frase que eu li do Biriba, tá? Oi, padrinho. Ô, Roberta! O Biriba tá falando aqui, eu tô me emocionando aqui só de ler aqui os negocinhos, mas enfim. Tivemos a Lê Casale e ontem tivemos a Ruth Cascudinha, palhaça jurássica, que deixa a gente sem fôlego até pra contar a própria história. Ela tem uma energia tão grande, um desejo de viver tão grande, que até pra contar a própria história, pra controlar essa mulher é difícil. Que Deus continue assim te conservando e que a gente também dê esse tipo de gás. Nesses dias de pandemia, em que a gente tem muitos motivos para pensar em parar, pessoas como você são os exemplos que a gente precisa. E, por causa do nosso papo impregnante de ontem, eu acordei hoje com um gás diferente e fui fazer algo que eu já devia ter começado a fazer, foi criar conteúdos de vídeo, né? E fiz um vídeo que é o Força. Eu acho que todo mundo tá aí viu, tá tendo uma repercussão bem legal. E é exatamente o que eu desejo, em nome da Cetrinos, em nome do Papo de Palhaço, e em meu nome e da minha família. Todos nós tenhamos força, que a gente aguente e tente mais uma vez, porque tá difícil, mas a tendência, gente, em algum momento, se essa coisa não melhorar, a gente se adaptar a ela e conseguir vencê-la, né? Então não desiste e força. Bom, enquanto isso, vai tocando aí, por favor, na gaivotinha, vai chamando o povo, vai avisando esse povo que a gente já tá aqui. Mete o dedo aí, chama ele, vão te chamar de chato. Meu Deus, você já falou comigo, chama de novo. Chamei, se você não veio, eu vou chamar de novo, porque o papo te interessa, é um papo de palhaço, se você é palhaço, esse papo te interessa. Meti o dedo aqui, chamei mais uma galera de novo. Enquanto isso, entrou aqui, ó, Jartur Torres, Felipe Sena, meu irmão, meu padrinho, ó, vê o vídeo lá, tem a ver contigo. Força. Ó, gente, ele não é palhaço, quer dizer, não é palhaço de nariz, né? Mas é um cara com um coração, uma generosidade única. Meu padrinho, meu irmão, meu amigo, um cara que eu amo com todas as minhas forças. Irmão, vai passar e logo estaremos juntos lá no nosso ofício também, voltando com tudo. E se nada disso der certo, a gente vai fazer alguma outra coisa juntos também, porque assim Deus quer. Tá? Beijo no bebê, beijo na patroa, beijo em todo mundo aí, continua se cuidando. E a gente tá aqui na nossa correria, tá? Ficou show. Eu tô aprendendo, sabe que eu sou meio fraco nesse negócio de internet, mas eu tô aprendendo. Nada que a necessidade não nos faça aprender. Então, gente, o Papo de Palhaço é o local onde eu resolvi trazer os meus mestres, os companheiros de caminho, de jornada de palhaço, que fizeram diferença nessa minha jornada, que me ajudaram a construir o que eu construí, a ser o que eu sou,
e forma de gratidão eu criei o Papo de Palhaço para trazê-los aqui para que outras pessoas também pudessem conhecê-los e, sendo assim, da mesma maneira que eu fui abençoado por eles, que esse encontro se tornasse uma bênção na vida de vocês, tanto nas deles conhecendo vocês e vocês conhecendo as histórias lindas. Ó o palhaço Klaus aí, essa fera também vai vir conversar com a gente, hein? Prepara que esse dia vai ser sinistro. Eu tô estudando esse cara, uma vertente da nossa arte extremamente necessária, é um lado que todo ser humano também tem e que a gente não pode correr dele. Palhaço Klaus, ó, quero tu aqui conosco. Quando terminar a gente vai trocar uma ideia, quem sabe eu não consigo a tua agenda por semana que vem também. Aí pronto, aí explode, essa semana que vem vai ser de explosão total. Mussarela tá aí. Lembrando que o leilão ontem foi um leilão diferente. As pessoas, nesses dias de pandemia, nós temos desenvolvido o melhor de nós, né? E a gente sabe que tá todo mundo no mesmo barco, tá? E o leilão de ontem foi um leilão que não só ajudou a Companhia Trilhos, mas também ajudou a escola Aristoclautas do Rafael Sena e da Lígia Caboclo, sabe? Nós conseguimos vender todas as peças, né? Foi muito gostoso, a brincadeira, sabe? Foi maravilhosa, as pessoas se divertiram e levaram as peças. Tá? Um beijo para todo mundo que participou. E a gente chegou à conclusão que a gente tem que trabalhar, é isso aí mesmo. E a gente vai fazer outras ações além do leilão, né? Para continuar vendendo as nossas peças e ajudando outras pessoas, né? Só que eu determinei que o leilão vai ser sempre um leilão de ajuda e 50% do leilão eu vou estar ajudando alguém que está precisando aí da nossa arte também, né? A gente está monitorando a galera, a gente está vendo a galera e a gente vai fazer rifa também de peça, tá? E além de você poder encomendar uma peça diretamente com a gente, tá? Entra aí, vê como é que funciona, faz um contato, chama no direct. Eu quero congelar o momento do meu palhaço, tal. Manda foto pra gente e a gente vai executar uma obra específica pra você e assim a gente vai tocando o barco. Bom, já falamos pra caramba sobre essas coisas, dei tempo de chegar uma galerinha, então eu vou rachar a tela com eles. Já estão aqui. Recebam. Ó o vira-lata aí, ó o vira-lata aí. Quero que vocês recebam com todo carinho, como a gente sempre faz, com aquele aplauso virtual, a companhia dos banquinhos, os meus queridos Vinícius Longo e Fernanda Rocha. Olha eles aí. Deixa eu ajeitar aqui minha cabeça, tá cortando a minha testa. Bem, aqui. Aí. E aí, estão me escutando bem? Dividindo uma tela é difícil, né? Mas vocês são só isso, fica agarradinho. Isso. Beleza, o pessoal recebendo aí com aplauso, o carinho de sempre, como a gente sempre recebe as pessoas. E vocês merecem todo o carinho do mundo. Vira lá, tá? Obrigado mais uma vez você com a gente aí. Pessoal de peso da palhaçaria, sempre aí prestando esse carinho, né? Destinando esse tempo para ficar com a gente e assistindo o Papo de Palhaço. E hoje não podia ser diferente, vocês merecem todo o carinho do mundo. Sou meio suspeito de falar de vocês, todo mundo sabe que a nossa relação é estreita, né? Você e o Vini são irmãos, né? São amigos, são exemplos para mim, né? Mais do que nunca, nesse momento em que eu tenho que me reinventar como palhaço, que tenho que aprender coisas que vocês já estão fazendo há muito tempo e sendo uma escola aí para o pessoal que pretende continuar com saúde, né, o caminho da palhaçaria, aprendendo a lidar com as possibilidades, aprendendo a lidar com as empresas, com quem pode patrocinar, sabe? Bom, eu vou querer saber de tudo, eu vou querer que vocês contem tudo, né? Aqui é o momento em que a gente abre a caixinha de Pandora dos convidados para que eles se revelem, né, para os outros que estão aqui conosco, porque eu conheço muito de vocês, mas eu gostaria que todo mundo também pudesse conhecer um pouco, porque vocês são extremamente importantes para a palhaçaria aqui no Rio de Janeiro, com todo o movimento que vocês fazem de resistência, com todas as possibilidades que vocês abrem ensinando para a gente.
que essa profissão ela é sustentável, sim, é dura, difícil, mas é possível sim, se fizer com seriedade e se fizer da maneira certa. Então, eu vou sair do meu lugar de falador, vou abrir aqui o canal para vocês e já vou abrir deixando aquela pergunta, depois que você se apresentar, eu já quero que você fale logo como é que começou essa história da companhia, né? Porque de vocês eu sei que começou e vocês se juntaram, mas como é que começou essa história da companhia? E depois, é claro que eu vou perguntar como é que começou a história de vocês, né? Então, fica à vontade, Vini, fica à vontade, Fê, agora é com vocês. Bom, primeiro dar boa noite para todo mundo que está aí. A gente tem grandes amigos aí também, ó. Roberta, Arthur, Mussarela, Vinícius Dalmas, Klaus, o Palhaço Klaus está por aí. Só gente querida, obrigada por estarem aqui. Palhaça, você é feliz? Palhaço, você é feliz, né? Essa frase do Cláudio. Tá fora. E queria te parabenizar, porque eu tô achando incrível o Papo de Palhaço. Eu acho que você está trazendo um lugar muito legal, não só para a gente poder estar se vendo, estar se falando. Teve alguns que eu consegui assistir ao vivo, outros que eu assisti gravado. Acho que esse papo está sendo maravilhoso. Mesmo que a gente se conheça um pouco aí pelos picadeiros, pelas ruas da vida, a gente está se aproximando nesse momento que estamos distantes. Então, parabéns, Rogério. E te parabenizar, porque eu estou achando isso incrível, que você está fazendo pelo bate-papo. Mas para falar do início da companhia, eu queria que Vini começasse a falar com isso, porque afinal eu cheguei um pouquinho depois, né? Então quem fundou foi o Vini, eu acho que ele vai falar um pouco melhor sobre isso com vocês. Boa noite, galera. Boa noite. Primeiro mandar um salve a Ceatrina, um salve ao Rodrigo. Salve! Esse homem bonito da Zona Oeste. Só no dread, só no dread. Esse homem você não veio com a editora, toda. Ele brinca, ele é irresistível. As mulheres todas ficam doidas com ele. Nem falo. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Você tá querendo criar um problema pra mim, que a minha esposa tá aí, rapaz. Quando eu descer daqui, amanhã eu desço o Banguelo, a culpa é tua. E hoje eu fiz um vídeo hoje de malha, já tomei uma dura. Aí tu manda essa, pronto. Acabou. Amanhã... O Rogério e o Palhaço Titão são uma das pessoas mais íntegras que eu já conheci na minha vida. Ele se preocupa muito com o outro, assim como preocupa com a si mesmo. E pode ficar tranquila, que quando tiver fazendo coisa errada, a gente faz junto. Bom, é o seguinte, e a salve para outras pessoas aí também, a Roberta, o Arthur, a minha mamãe que está aí também, Opa! A Sônia, ela está aí prestigiando. Ah, que legal, dona Sônia, boa noite! E é isso que faz com que a gente seja o que a gente é, né? Teve uma coisa no nosso currículo que você estava apresentando nisso que eu achei que resume muito a gente, que é a companhia mais resistente do Rio de Janeiro, porque não é fácil o que a gente faz, mas é porque a gente acredita e a gente ama, e a gente vai reunindo essas pessoas encantadas e mágicas, assim como o Titão e outros trabalhadores das artes. Mais resistente longe disso. A gente só é resistente como todos os militantes, os artistas, os gestores. Acho que quem já escolhe essa missão já é resistente por si só, né? Porque, como você disse, a gente sempre fala, é uma missão e uma maldição quando a gente brinca com isso. Missão, você quer e você não... Às vezes você fala, vou desistir disso, queria ter um sonho mais simples, mas não, é a sua missão. E eu vou confessar uma coisa para vocês, já que é coisa assim, de vez em quando dá vontade de virar um Klaus. Várias vezes. Mas não é a minha essência ser o Klaus. Então, eu acho que o ofício do palhaço é muito mais do que libertar os nossos erros, mas é libertar aquele que a gente tem mais sinceridade para os outros. A conexão deu uma travada aí. Tá me ouvindo? Ela começa em 2008. Eu e o André Pateta, que hoje está em São Paulo, trabalhando com stand-up comedy, a gente participava de um projeto chamado Geringonça, que acontecia no SESC Tijuca.
eu era poeta, eu participava do núcleo de poesia, eu ainda sou, né? Não atuante quanto eu era atuante antes, mas eu era um poeta marginal. As ruas, para mim, sempre foram o meu espaço de expressão e o espaço que eu amo de trabalhar. E aí, nesse projeto do Geringonça, eu encontrei um ser excêntrico, que foi o André Pateta, e aí eu falei com ele, pô, Pateta, vamos formar uma companhia? E aí o Pateta fala assim, não, não. Eu tenho muito trabalho, eu tenho telemarketing que eu trabalho, e essas coisas ficam ocupando minha cabeça, de meu projeto de humor, e tá aqui, não, vamos deixar esse negócio para adiante. E aí eu ia tocando a poesia, e eu com esses anseios de brincar. Nesse meio tempo eu encontrei o Márcio Libar, e aí eu conheci um pouquinho mais sobre o mundo do palhaço, e eu descobri que eu era palhaço. Olha só que louco, né? Pois é, acho que eu me encaixava, eu não me encaixava em mundo nenhum, né? E foi quando o Márcio começou a dizer o que era palhaço, eu fui falar, cara, eu acho que eu sou palhaço. Que merda! E aí eu comecei, e quando eu encontrei o Pateta, eu falei, pô, Pateta, tu é palhaço. Ele falou, não sou palhaço não, eu sou comediante, cara. E aí foi uma luta, assim como ainda é, de uma certa forma, ele se assumir como palhaço. E aí a conversa vem, conversa mais, foram meses de projeto Geringonça, meses. Acho que praticamente um ano, assim, nessa enrolação. Pateta, vamos fazer uma companhia? Pô, não dá não, que não sei o que. Aí até um dia eu brincava muito com ele, e eu dizia... Com seu jargão. Era meu jargão, e tu conhece esse jargão. Conhece. Que é, ó, eu tenho uma boa e uma má notícia. Um dia eu recebo o telefone do Pateta, e aí ele fala assim, pô, Vinícius, eu tenho uma boa e uma má notícia. Eu falei, tá, qual é a má notícia, então? Eu fui demitido. Eu que demitido? O telemarketing, ele é, porra, que merda, cara. E aí ele falou, mas a boa notícia é que agora a gente pode fazer a companhia. E assim surge a companhia das vaguinhas. Aí a gente falou, pô, vamos fazer a companhia. Tá, e como é que a gente faz, então, uma companhia de palhaço, de teatro de rua? A gente não tinha a menor ideia disso. Até porque dentro do Geringonça tinha alguns artistas que trabalhavam essa linguagem, mas eles eram trabalhados dentro do teatro. Então a gente não tinha muito essa coisa da troca, essa coisa da riqueza que tem a arte de rua. E aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos começar a assistir vários espetáculos que tem por aí pela rua para tentar ver o que esses caras fazem para a gente ver qual é a nossa onda. Aí a gente foi assistir lá o Jerusa, a gente foi assistir uma galera que estava no Rio, de outros estados que estavam lá no Largo da Carioca. Aí até um dia que a gente foi no Largo do Machado assistir um grupo que estava se apresentando lá. E aí o Pateta foi com o banquinho dele de feira e eu fui com o meu banquinho de feira. A gente não havia marcado isso. E aí, quando a gente chegou, a gente colocou os banquinhos, sentou e ficou assistindo, porque a gente já estava meio que já... Aqueles banquinhos de camping, sabe? Aqueles banquinhos dobráveis de camping. Já estava quase virando coach de arte de rua, de tanto assistir os caras. Né? E aí, a gente já tinha banquinho, já tinha uma estrutura profissional de ficar assistindo, né? Ligando o assento. E aí, depois do espetáculo, a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, eu acho que eu já tenho uma ideia. Ele, eu também. Tá, mas peraí, qual vai ser o nome da companhia? Eu falei, não sei. Aí eu falei, o que é que tem aqui na praça que tá fora do comum? O que tá fora do coisa? Aí a gente viu as pessoas, todo mundo sentado na lona ou em pé. E sentadas no banco da praça. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, tu é um cara que tá fora do comum aqui, né? Aí o Pateta, tu também. Eu falei, pô, e aí sentado nos banquinhos, pô, eu não tenho sentido se não tiver outro banquinho. Ele, eu também. Então, pô, vamos chamar essa porra dos dois banquinhos. Aí foi assim que surgiu o nome. Que excelente! Excelente, muito bom. Todo mundo pergunta dos banquinhos. Os nascimentos são as coisas, os partos são as coisas engraçadas, né, cara? Pateta, saudade do Pateta, realmente saudade do Pateta.
E o banquinho eu lembro porque quando eu lembro do banquinho, eu lembro daquele dia lá no Imperato, quando eu caí do banquinho, aquela criança se insurgiu na cena e não derruba o palhaço. Comprou meu barulho e acabou com a cena, porque ela achou que estavam querendo me bater, me maltratar, que criança fofa. Era aquele banquinho. Era aquele banquinho. Ficou marcado. Exato. Beleza, cara. Aí pronto, nasceu a Companhia dos Banquinhos, né, cara? Primeiro espetáculo de vocês, qual foi? Então, aí depois que a gente virou coach de teatro de rua, né? A gente começou a gente Para de começou sacanear os coaches, é sacanagem. a gente começou a criar coisas, né? E aí tudo a gente tinha que fazer com o banquinho, porque aí virou uma coisa, não, o banquinho Marca registrada. Marketing. Você não imagina o que a gente tentou fazer. A gente tentou fazer malabares com os banquinhos sempre machucavam a gente. Era uma coisa louca. Aí até o momento que a gente falou assim, cara, vamos fazer o simples, vamos fazer o basicão, entendeu? O basicão é isso aí, tá? E o que a gente vai ser? A gente falou, pô, não tem a menor ideia. Aí, só que com tanto assistir Larga da Carioca, galera, eu falei, cara, nós não vamos ser muito diferente daquela galera lá, nós vamos ser os charlatões também. Só que nós vamos ser, por ser oriundo do universo do palhaço, nós vamos ser os charlatões mais sinceros do mundo. Longo! Até o nome! Os charlatões mais sinceros do mundo. E aí esse nome surgiu como uma brincadeira, mas uma homenagem, né, a todos os artistas de rua que apesar de todas as dificuldades, eles vão ali, eles vão se entregar aquilo que eles acham que é mais sincero deles, né? A gente brinca que nós somos os mais sérios do mundo, mas é a partir da nossa própria verdade, porque eu acredito que todo mundo tem uma verdade e todos são os mais sinceros do mundo, né? Essa é a nossa verdade. É verdade. Esse lugar do charlatanismo, né? Às vezes você passa na Carioca e tem um artista falando para você, para que eu vou fazer essa mão andar. Essa mão vai andar. E aí você fica ali, pô, parado 15 minutos esperando a mão andar e a mão não anda. Aí foi observando esses mestres da rua que a gente começou a se debruçar. E aí, esse foi o espetáculo que a gente demorou um tempinho pra gente criar. A gente passou alguns meses lá no Sesc Tijuca, na parte externa, ensaiando dias e dias, até uma hora que surgiu um festival. Era um festival maluco que falou assim, vocês não querem participar, não? A gente falou, pô, mas a gente não tem nada. Não, participa aí. Tá bom. Esse é bom. E aí a gente teve que criar um nome às pressas, e aí surgiu esse nome. Não foi nem um nome muito pensado. Vai sim, vai. É uma loucura, gente. E aí... Eu tô pensando o cara digitando o folder. Aí, espetáculo 1, alegria, espetáculo 2, bom dia, espetáculo 3, os charlatões mais sinceros do mundo. Meu Deus, é uma carta. E aí, esse dia é o dia que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer, porque eu sempre tive essa barbicha aqui, né? De vez em quando eu raspo e tal, mas é o máximo que cresce, eu nunca tive barba. E aí foi um dia que a gente estava fazendo uma esquina, literalmente esquina de rua. Foi a estreia do espetáculo. E a espetáculo. gente não tinha nada. Som, microfone, nada disso. A gente era rato mesmo da parada, fazia de qualquer jeito, ficava com a garganta toda ardida no final do espetáculo, mas tava bom, tava feliz da vida, tava maneiro. E aí o cara falou assim, não, aqui tem um microfone, você não quer? Aí eu falei, pô, não quer microfone? E aí era um microfone de fundo. Eu falei, mas você tem que ficar segurando. Eu ficar segurando nada. Aí eu peguei um arame grosso, que na época eu tinha, botei, enrolei no pescoço e ficou o microfone aqui, né? Tipo Silvio Santos. Silvio Santos. Mais tosco, com o fio aparecendo, uma coisa assim que eu andava no microfone e ficava balançando, parecia até outra coisa, mas deixa pra lá. Não, olha o horário da live, hein? Olha que tem criança na live. E aí o espetáculo correu, foi uma experiência maneira. A gente teve até fotógrafo na época que veio fazer foto da gente. E, cara, mas aí lá pro finalzinho do espetáculo é só chuviscar. E aí não tinha plano B da chuva, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, não,
Não é qualquer chuvinha que vai derrubar a gente, não. Ainda mais na estreia. Na estreia, não, Não. vamos fazer. E conforme a gente foi fazendo, e a chuvinha foi caindo, e o microfone encostava no meu barbicho, o que acontecia? Me dava choque. Choque! E eu fui levando um microchoque o tempo inteiro. Até o final. E aí, quando eu tava achando que tava no clima, quando eu fiquei choque, eu falei, dá uma encerrou. A gente guardou o material todo, a galera foi, passamos o chapéu, aí veio a chuva e desagou. Pô. Eu falei, Pateta, agora nós está abençoado, agora nós pode começar a trabalhar, porque se não choveu... E, cara, e ao longo desses 11 anos da Companhia dos Banquinhos, a gente nunca marcou uma atividade e teve chuva. Isso é uma coisa que São Pedro sempre nos ajudou muito e é um bom pacto que os artistas de rua precisam ter, porque tem muito marcado ou cancelado por conta disso. É, muita luta mesmo. A rua tem esse negócio. E por mais louco que seja, é o espetáculo que mesmo sendo o primeiro, é o espetáculo que as pessoas mais pedem para a gente fazer. Eu acho que tem... depois desse a gente fez outros espetáculos, mas ele tem uma sutileza de simplicidade, porque você já assistiu, Titão já assistiu, né? Já fez tudo. Já fez. Sou quase... Já? Eu também sou charlatão. Sabe que 2 palhaços, 2 banquinhos e 2 malas. Então, ele é fácil para viajar, fácil para ir de avião para algum lugar. Então, a gente consegue circular muito com ele por conta disso. Quem quiser ir marcando na nossa agenda, quiser contratar aí após pandemia, nós estamos... É isso aí, é isso aí. No quarto, a gente está fazendo. É isso aí. E uma coisa curiosa sobre os charlatões é que é um espetáculo que até hoje a gente faz, como a Fernanda fez, só que ele tem uma particularidade, que ele nunca foi o mesmo espetáculo. Então, quando eu e Pateta fazíamos o espetáculo, era uma coisa. Quando ela entrou, a gente teve que mudar o espetáculo todo, porque trazia o que ela acreditava também. E aí tinha umas outras características que o Pateta fazia, que ela não podia fazer, ela tinha que inventar a maneira dela fazer. Então é um espetáculo que a gente faz, e eu tive a oportunidade de fazer outros espetáculos também. Ela fez com o Pateta já, que foi um outro espetáculo, e eu já fiz com o Arthur, que estava aqui ainda há pouco também, que foi um outro espetáculo. Então, assim, sempre tem essa brincadeira, né? É um espetáculo que está sempre sendo construído a partir de quem o faz, né? E tem os pequenos acordos que a gente faz para que a brincadeira aconteça, né? Eu lembro da história dela, Charlatão e Mais Sério do Mundo, que ela dizia, eu não vou conseguir, esse negócio é muito difícil, esse negócio não dá para mim. E aí, na segunda, terceira tentativa, ela fala assim, quando que vai ser a próxima agenda? Eu quero fazer de novo. Porque eu acho que eu estava ali naquele momento, eu acho que, primeiro que se Pateta estiver por aí, nem sei se está, né? Mas eu estava falando isso com ele outro dia, com o Pateta. Eu acho que quando você entra com um lugar no sentido de substituir alguém, né? Beijo, Arthur! Beijo, Arthur. É diferente, né? Porque tem muito esse lugar no teatro. O teatro, o ator tal tá doente, o outro vai substituir. Às vezes até avisa no programa que está tendo substituição. E já se tem um lugar do peso de, pô, gente, o Pateta não vai estar hoje, não. E quem vai apresentar no lugar é a Fernanda. Aí todo mundo, pô, tem esse lugar. Mas a questão não é representar e substituir alguém no sentido... Não dá para substituir alguém. É encontrar a sua verdade, do seu palhaço, da sua palhaça, dentro daquele contexto vivido, no aqui e no agora. Então, a partir do momento que eu encontrei o meu lugar nesse espaço, e foi muito bonito de ver, assim, a primeira vez que eu cheguei na pressão já substituindo o Pateta, quando terminou 3 palhaços, assim, já de longa data, que já estavam aí em trajetória. Uma delas foi Valéria Berreta, a Bigona também. Já chegou Valéria! 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 Chegou para mim e falou, arrasou, porque eu não fui numa energia de querer substituir alguém. Eu acho que é isso, como é que você encontra a sua verdade, mas também tem um lugar de, pô, tá entrando numa companhia agora, você tá... Né? Tem um peso de uma responsabilidade, mas também longe de querer substituir alguém, porque o Pateta tem espaço, história na companhia, é muito maravilhoso. De ter feito uma coisa que eu achei, assim, que eu acho também que facilita, é porque a própria proposta do espetáculo e do nome, né, do espetáculo, ele já te impele a trazer a tua sinceridade, né?
os charlatões mais sinceros do mundo. É cada um com a sua sinceridade. Então, assim, tem esse peso mesmo, é um cara que já está fazendo legal, mas quando você entende, calma aí, está falando da minha sinceridade, e aí você relaxa e imprime a tua sinceridade, cara, o teu certo se encaixa de um jeito muito legal e traz um outro tempero. Eu acho que é uma das coisas que mais me encanta no palhaço, essa possibilidade de você ser uma peça estranha em outro quebra-cabeça, mas que quando vai chegando perto daquele buraco que está faltando, se amolda aquele espaço que está sobrando, né, cara? Te dá essa possibilidade de participação. Eu participei com vocês, eu lembro, foi lá foi no Sesc Quitandinha, não foi? Foi no Sesc Quitandinha. No Sesc Quitandinha, eu tô velho, mas eu lembro das coisas, sabe? E sempre observando, porque quando eu estou perto de vocês é um aprendizado atrás do outro. E eu vi exatamente nesse momento que você, Fernanda, estava ainda, né, e querendo entender que se dava ou se não dava. E o cara, quando você viu, deu. Quando viu, deu. E aí agora tinha os charlatões mais sinceros do mundo com Fernanda. E tinha o com o Pateta. Né? Mó barato isso. Mas aí tá bom, mas aí a gente já pulou um pedaço da história, porque aí a gente já tá falando da Fernanda dentro. Eu quero saber como é a Fernanda. Aí agora é o momento do coração. Aquele momento em que a gente começa a falar da relação desse casal lindo de palhaços. Como que vocês se encontraram? Em que picadeiro da vida vocês trocaram a primeira torta? Fala pra gente. Peraí. Ó, o pessoal tá reclamando que a gente só mandou beijo só pro Arthur. Então tem que mandar beijo pro Mauro, pra Roberta, pro Veloso. Ó, tem até como é o nome? Um violino. Violino, que é o momento de contar a história de como Fernanda Rocha entrou na vida do Vinícius Longo. Bom, não toca, não sai Ih, gente, isso é muita história, mas vamos embora. Por mais incrível que pareça, o picadeiro que a gente se conheceu, você falando de picadeiro, foi um picadeiro burocrático, né? Que a gente se conheceu num curso de produção cultural. Então, Vinícius estava dando o curso de produção cultural e eu estava fazendo o curso, eu era aluna do curso. Observação maluca de querer aprender. Exato. Ia ficar rica. Exato. Até parece que achei que ia ficar rica, né? Mas eu fiz esse curso e na época esse curso de produção cultural, ele estava terminando, foi longe a beça, foi em, qual é o nome do bairro? Gragoatá, Niterói. Isso. Ótimo lugar, sinal. Gragoatá, lá em Niterói. Se tu não fala Niterói, todo mundo ia sair da live para ir pro Google Maps para descobrir onde é que era isso. Niterói. E aí, depois que eu fui fazer esse curso de produção cultural, ele, junto com as outras pessoas que estavam mediando o curso, falaram: a gente está dando um curso de palhaçaria com arte de rua no Sesc Tijuca. Quem aqui do curso quiser participar também, faça um curso. A gente começou semana passada, mas vocês podem entrar ainda e tal. E aí eu já tenho uma história com a minha trajetória, ela é voltada para o universo da dança, né? Eu fiz toda a minha formação na área da dança, fiz faculdade na área de dança, já trabalhava nessa época como pesquisadora, educadora, e já tinha trabalhado com teatro também em alguns espetáculos, né? Como atriz. Só que o universo da palhaçaria eu nunca tinha feito nada, né? Aí quando ele me falou isso, eles me falaram, me convidaram, eu falei, bom, é uma forma de me reaproximar do teatro. Naquele primeiro momento, né, a mentalidade era, é alguma coisa relacionada ao teatro que eu posso me reaproximar. E aí convidei uma amiga, fui junto, fiz a primeira oficina de palhaçaria no Sesc Tijuca com eles. E, e depois dessa... Ele vai ficar invadindo a história, né? Depois dessa participação na oficina... Eu me lembro que o último dia da oficina foi a gente ir para a rua, vivenciar o estado de presença do ser palhaça na rua, né? Então, quando eu fui fazer o último dia, o dia da rua, né, o dia mesmo a Vera, que eu fiz tudo, eu percebi que as pessoas os alunos da oficina, muito amedrontados com aquela situação.
Porque, pô, tava todo mundo dentro de uma sala e do nada, vamos pra rua e vamos brincar. E eu percebi que eu tava super, caraca, adorando, assim, tanto que acabou o tempo, eles tinham que quase me rebocar, vamos embora, vamos embora. E aí, quando eu cheguei, eu falei, gente, será que eu sempre fui artista de rua e nunca pensei sobre isso? Porque eu sempre puxo assunto com a pessoa no metrô, conversava, e aquilo me deu a energia de estar na rua. Para mim foi natural. O mais difícil para mim foi a descoberta da minha palhaça. Foi mais difícil. Mas a liberdade de brincar na rua e tal, e desse ser palhaça na rua, para mim era o lugar de descoberta. Então, e aí logo quando voltamos, a gente terminou a oficina, a gente começou a conversar sobre, por e-mail mesmo na época, sobre a arte da palhaçaria e tudo mais. Foi rolando umas afinidades artísticas, né? Até então. Uhum, claro, claro, claro. É disso que se trata. Artísticas, né? Mas então a gente conversava muito sobre arte e tudo mais. Só que é difícil até falar assim quando foi, né? Porque eu acho que uma coisa foi muito ligada na outra. O universo da construção e de você ser palhaça e de você ser humano. Que aí quando você vê, você estava sentindo outras coisas além do universo de querer brincar, de querer se relacionar com a profissão. E aí quando eu me vi, foi muito assim, foi muito intuitivo. Eu já estava na companhia, ajudando no som, em operação. Para com isso. Em operação e fazendo toda bobo, que eles precisavam de ajuda e mais ou menos nesse mesmo momento a gente estava se conhecendo também, assim, pessoalmente. Então foi tudo muito ligado, muito intuitivo. E aí, O nessa Igor, história também. o Igor falou uma paradinha aqui, ó. Quer dizer, virou palhaça por amor ou se apaixonou por causa da palhaçaria? Ou todas as opções? Que linda história, é o Igor falando aqui. É o momento do coração do palhaço. Essa live é essas perguntas nessa live, não vim preparada para isso. Aqui, assim, aqui corre como rio, né? Então, Adoro. mas aí você fez a oficina, né? E a Guaxinim? A Guaxinim veio em que momento? No último dia da oficina. Eu posso falar sobre isso? Pode. Eu sempre gosto de falar então vai, sobre fala. Conta. A história da Guaxinim é que, na verdade, a gente tinha que maquiar as pessoas para ir para a rua, né? No último dia. No último dia. E aí eu maquiei um bocado de gente lá. Eu não sou maquiadora oficial. É profissional. Depois eu fui saber que ela estava fazendo curso de maquiagem, que ela sabia muito mais do que eu. Ele é péssimo, inclusive, maquiando, mas tudo bem. Ela depois largou o curso de maquiagem, mas enfim, É outra história. E ela largou esse curso por causa de mim, não, sacanagem. Claro que não, mas tudo bem. Você estava maquiando todo mundo do curso pra gente ir pra rua. A gente estava maquiando todo mundo, e aí eu fui maquiar ela. E aí, quando eu fui maquiar ela, eu fiz um negocinho branco, que é o que eu sempre faço em mim mesmo, que eu estava vendo que nela ia ficar bom, porque esse branco, ele realça essa comunicação, que é uma das comunicações mais importantes do universo da palhaçaria, que é o olhar. E aí a gente fez isso com ela, e aí eu brinquei com ela, caraca, aí, porque ela tem uma cara de guaxininha. Eu já faço assim, quando você pinta ela no caso ao contrário, teria que ser preto, né? Para ser um guaxinim. Mas na época eu sou disléxico, ainda sou, né? Então eu achava que era branco. Então, aí eu falei, caraca, tu tá parecendo um guaxinim. Só que na hora que ele falou isso, tava todo mundo, todos os alunos estavam sendo maquiados por alguém. Tinham várias pessoas maquiando e sendo maquiadas. Só que na hora que ele falou que eu tava parecendo um guaxinim, todo mundo parou o que estava fazendo, olhou e todo mundo começou a rir. Gente, o que é tão engraçado? Acho que funcionou. E aí, na verdade... Isso o nome, né? Como surgiu o nome. Inicialmente, ela não copiou esse nome, não. Não. Depois dela esgotar todas as possibilidades, 500 mil nomes, ela falou... Fala um só aí. Fala um antes da Guaxinim, porque os nomes antes são tétricos, gente. O meu era Toshimim Banguela. Como é que é o nome? Foi a professora. Porque eu fui fazer a oficina com ela, eu tinha sofrido um acidente, tinha batido de carro e estava sem um dente. E aí, ela botou meu nome e me bateu.
acabou a carreira aqui, né? Mas vai. Nossa, gente. Qual era? Essas histórias de nome, assim, é muito louco, porque tem gente que já entra no picadeiro com algum nome, né? De alguma forma tem alguma referência, alguma coisa. No meu caso, aconteceu que eu entrei no picadeiro com essa experiência, né? Essa experiência de, você parece um guaxinim, todo mundo olhou e riu. Mas eu não tinha essa aceitação do nome, eu não achava que era um nome que... Eu não gostava do nome, falava, que nome? Não tinha essa afinidade. Mas eu entrei no picadeiro, eu sofri muitos picadeiros, olha, árduos picadeiros. Sofri assim de olhar para a minha própria ansiedade, de olhar para meu próprio perfeccionismo, porque eu acho que a dança ela te leva muito para esse lugar do seu corpo tem que estar pronto, tem que estar ensaiado, tem que funcionar e Fantástico. tal. Fantástico, né? E você tem que ser magra, se você tiver uma coxa assim, não pode. Tem todo um lugar de um estereótipo. Então, eu acho que isso, nos primeiros picadeiros, me travava um pouco e tal. Então, eu vivi esses momentos de picadeiro. E eu não me preocupava com o nome. Mas teve um primeiro que a pessoa perguntou para mim se eu já tinha pensado no nome. E eu falei, não pensei em nome nenhum, mas contei esse episódio. Quando eu contei esse episódio, a pessoa achou o máximo, riu, todo mundo se relacionou. E eu fui começando a aceitar de mim que era um nome que as pessoas se identificavam comigo. Então, eu digo que é muito mais as pessoas que me deram tudo mesmo, me dei, eu entendi, eu gostei, eu escolho, né? Mas a minha história ela é muito mais relacionada, é muito louco, né? Eu me considero um ser muito coletivo. E para mim é muito mais com o outro do que comigo, assim. Foram os outros que me fizeram sentir, pô, se as pessoas estão felizes com esse guaxinim, estão rindo, estão se divertindo, é porque Se te né? representa, né? As pessoas olham isso, me representa, Guaxinim, é importante, que se a plateia se sente representada, Exato. legal. E aí não me lembro de nenhum nome que eu tive antes, mas eu lembro que as pessoas me deram alguns, rindo, assim, em situações de picadeiro. Nandão. Nandão é claro, mas Nandão não é picadeiro, não. Eu tive experiências de picadeiro que foram bem fortes para mim. Experiência de fazer picadeiro com 3 mulheres juntas e outras, eu e mais um menino. Foram momentos divertidos, mas não me lembro assim como você de ter um nome que ele me deu. Lembro de situações só, mas não de outro nome. Bom, tá bom, eu tava doido que você lembrasse aí de um nome bem ridículo pra gente rir pra caramba, mas ninguém lembra, só eu que lembro do Toshimim Banguela. Só eu que lembro desse mico. O Vini tem um nome ridículo. Fala, Vini. O Vini tem. Então, em 2008, quando a gente fundou a companhia, eu era muito magrelo, sabe? Hoje eu ainda sou magrelo, mas eu sou conhecido como falso magro, que eu sou magrelo, mas eu tenho só uma barriguinha, né? Ele era muito magro. Você lembra disso? Você lembra disso? E aí o Márcio, ele me deu a ideia, ele me deu o nome do picadeiro de tripa esquisita. E aí, Meu Deus! Aí você fala assim, o que foi? Se você fica em pé e balança o braço. Aí as pessoas riam, né? Fazer o quê? Mas ficou sendo eu não escutei agora o final, porque a conexão deu uma quebrada. Repete o nome para mim aí, que eu não escutei. O nome é tripa esquisita. A conexão. Tá me ouvindo bem? Sim. A conexão, a tua conexão tá bem reticulada. Mas eu acabei não escutando o nome que o Márcio deu. Então, o nome era Tripa Esquisita. Meu Deus do céu, a cara do Márcio. A cara do Márcio. E aí, aqueles apelidos aqueles apelidos de ginásio para acabar com o cara. Ele tira isso, ele é fera em tirar isso. Visconde Caiuru, aquela escola formou monstros. Total. E além disso, ele falou assim: se você não entendeu ainda, você fica em pé e balança o braço. Entendeu, viu? Eu, magrelo, vestido numa roupa apertadinha, tipo você na lycra hoje, como você estava contando, abanando os braços, eu naquela época. Então... eu
gostava. Aí vocês Aí vocês se conheceram, a companhia cresceu, eu acompanhei parte da mudança, mas uma das coisas que sempre se destaca, além do talento, que é inegável, isso aí a carreira de vocês já deixa bem claro, mas é a capacidade de dialogar, né, que vocês têm com os setores da sociedade que ainda investe em cultura. Né? Eu trabalho com vocês. Né? Eu vivo tendo a oportunidade, quando vocês me convidam, de estar trabalhando com vocês. Vocês fazem muito trabalho com o SESC, vocês andam por aí dando cor àquilo que o SESC fala, que faz a respeito de circo. Né? O SESC é a estrutura maior e fala assim, nós fazemos circo, mas na verdade quem faz é a companhia dos banquinhos, né, cara? E vocês conseguem dialogar com esse setor, e eu perto de vocês percebo que não é uma coisa fácil, né? E aí a gente está nesses momentos pandêmicos aí, onde está todo mundo tendo que se reinventar, a gente não sabe como é que vai ser o depois, né? E eu acho que é muito pertinente aqui no Papo de Palhaço eu aproveitar esses momentos. Quem tem uma visão, né, do que pode vir a ser esse futuro dessas relações, né, poder deixar aqui uma planta para a gente. O pessoal está funcionando com empresas como SESC, SESI e etc. Tá? Tem um caminho, né? Qual é a dica? Aí não é dica para a gente trabalhar nos mesmos lugares, mas qual é a dica para quem está nesse momento de reinvenção, né? Que não fez nada, que nunca olhou para esse lado? Como é que se começa? Como é que eu começo a me estruturar para poder dialogar e botar a minha arte na bandeja para oferecer, não só para essas empresas, mas até para a padaria da esquina? Porque eu não sei, de repente, amanhã, depois disso tudo, a padaria da esquina resolva ser um investidor em cultura local. Então, como é que eu preparo essa bandeja? Como é que eu preparo, né, me preparo para dialogar com essas pessoas? Como é que é uma base? Como é que eu começo a pensar isso? Posso falar uma coisa rapidinho? Eu acho que esse momento de pandemia, eu tenho feito muitos cursos e muitas conversas com muitas pessoas de diversas áreas, né, que muitas vezes não tem nada a ver com arte. E eles têm falado uma coisa que tem me alegrado bastante, que a gente tem que abandonar e deixar de lado as coisas que não serviam, que não servem hoje, e colocar no lugar as coisas que são boas. Mas muitas das vezes essas coisas boas, elas não têm um valor econômico, e por não ter muitas vezes esse valor econômico, as pessoas não acreditam nelas. Né? Um dos princípios que é muito importante é que não existem concorrentes. Essa é uma característica muito importante, porque se a gente acredita que a gente está competindo um com o outro, porque é uma fatia no mercado, a gente não está vendo o além, porque a gente está vendo só aquela fatia do mercado onde as pessoas sabem que tem. Mas se a partir do momento que você não entende o outro como competidor, você está estimulando ele para que ele vá dentro dessa fatia. E a gente sabe que a gente que trabalha em periferia, a gente que é do oeste, né? A gente sabe que as fatias do setor da cultura não chegam até lá. Se não fosse pelo SESC e algumas outras iniciativas que dão sustentabilidade para a gente, mas na maioria das vezes é a gente se virando. E a gente tem esse pensamento porque nos falta. Mas muitas das pessoas que entendem só essa forma de mercado, que é uma boa, é muito legal, eles não conseguem, eles tratam uns aos outros como concorrentes. Então, acho que uma dica muito importante desse momento de pré-pandemia é uma reflexão, é uma meditação profunda, para você entender o que é esse conceito de concorrente, né? O que significa isso na sua vida, que essas relações comerciais, porque a partir do momento que você começar a compreender isso é uma coisa que não é seu verdadeiro valor de crença, as oportunidades comecem a brotar
na sua cabeça. E você começa a compreender que trocas técnicas, na verdade, não são coisas de uma via de mão só. É sempre de mão dupla. Porque a gente sempre acha que está mostrando um caminho, mas, na verdade, a gente não está mostrando um caminho, a gente só está abrindo os caminhos, porque cada um só tem o seu próprio estrada e o seu próprio caminho, que é completamente diferente do outro. Porventura, das vezes, a gente vai estar juntos, mas nós temos um caminho único, né? Então, por isso, essa coisa de concorrência existe. É uma grande ilusão e de crença, e agora, nesse momento, onde está todo mundo sem trabalho, eu te pergunto, qual é a concorrência? Nenhuma. E é interessante isso que o Vini fala, porque quando respondendo um pouco a pergunta do Rogério, né, Rogério, quando você começa a pensar por essa lógica da abundância, de quando tem, vai ter para todo mundo, e não da escassez, isso vai completamente contra o nosso ofício, né? A gente, o tempo inteiro, a gente é educado na arte, os estudiosos de todas as linguagens artísticas, não é competir com o outro. Assim, os grandes históricos de políticas públicas, de lutas interessantes, de construções coletivas, são grupos de teatro que se juntaram e fizeram, são grupos de circo que se juntaram e conseguiram melhoria para a classe inteira. Só que a gente se perde no caminho. Eu acho que esse momento mostra o quanto todas as classes sociais estamos aí sem trabalho, sem poder se locomover, o vírus não escolhe classe social nem nada. Claro que a gente sabe que classes sociais são mais afetadas com ele, né? Mas assim, o quanto que isso nos mostra o quanto que nós somos iguais. Claro que com todas as questões de meritocracia, que isso é outro assunto, mas que a gente possa pensar o quanto que não existe concorrência mesmo. Eu gosto sempre de dar um exemplo de uma coisa muito bacana em São Paulo. Foi um grupo de teatro, vários grupos de teatro que viram uma praça chamada Praça Roosevelt, em São Paulo, que era uma praça abandonada, escura, deserta, ninguém usava aquela praça para nada. E vários grupos de teatro... pouco, né? Usava-se pouco. Não, o serviço específico. Prostituição, enfim, outras coisas, né? E aí o que aconteceu foi que vários grupos de teatro, eles precisavam ter uma sede artística, mas eles não tinham dinheiro para pagar os caríssimos aluguéis que estavam em São Paulo, como tinham também no Rio de Janeiro. E ao invés deles ficarem loucos, desesperados, procurando uma saída para isso, eles se juntaram num coletivo, eu não lembro o nome do coletivo, enfim, mas eles fizeram um coletivo de rede, onde eles decidiram, poxa, deixa a gente ir para os lugares onde os aluguéis estão caros, vamos, todos os nossos grupos, 7, 8 grupos, alugar as lojas que estão mais baratas, os espaços, na Praça Roosevelt. A gente usa a praça para a gente treinar bacia, malabar e tal, e a gente movimenta a economia daquele lugar, porque lá é onde tem os menores aluguéis. Vamos fazer isso? Vamos. Os grupos, então, decidiram fazer isso. Então, hoje, se você vai a São Paulo, a Praça Roosevelt, ela tem vários grupos de teatro, um do lado do outro, porque eles não se entendem como concorrentes, e eles começaram a fazer o quê? Hoje já funciona a barraquinha de churros, o pipoqueiro, todo mundo movimenta a economia daquele lugar e daquele bairro, porque... Que legal, cara. Decidiram fazer isso. Então, o Parlapatões, por exemplo, eles têm a sede do lado de um outro grupo de teatro do outro. Então, quando você está assim, em dúvida em São Paulo o que fazer na área cultural, você passeia um pouquinho ali pela praça e tem sempre uma peça, um espetáculo. Então, isso mostra um exemplo concreto de entender essa ferramenta da abundância, não da escassez. Eu tenho um contato de um gestor tal e eu não vou dar para o amigo. Não é isso. Não é isso. É de que forma eu consigo... com os meus erros, né? Quem está assistindo aí nossos ao vivo, viu que nós erramos aí várias vezes fazendo nosso ao vivo no YouTube, mas de que forma eu vou fazer um outro ao vivo e vou aprender com isso? E eu troco com companhias que estão fazendo. Eu não acho que eu vou perguntar o que eles fizeram, o segredo. Não é o segredo deles, todo mundo está fazendo um bem maior. Eu acho que nesse momento a gente está provando mais do que nunca, né? Que vai cair. Está segurando a onda. Calma aí, vamos derrubar e vamos voltar. É o que a gente sempre faz. 3, 2, 1, suicídio coletivo e volta.